As relações tóxicas, elas não se restringem a namorado, namorada, Quando marido a e gente mulher, fala né? em relação tóxica, relação abusiva, geralmente a gente pensa em relacionamentos afetivos amorosos, né? Mas os relacionamentos tóxicos, eles estão presentes em amizades, eles estão presentes em locais de trabalho, né? Na família, muitas vezes, assim, com parentes, digamos assim. O relacionamento tóxico, ele pode estar aí presente na sua vida sem você se dar conta em perdi a palavra agora, vários Várias níveis, várias esferas. esferas diferentes, exatamente. E é muito interessante isso, né? Porque tu falou assim, parece que esse assunto surgiu de uns anos pra cá, ainda que ele sempre tenha feito parte da nossa vida. Sim, ele sempre fez parte da nossa vida porque as relações, elas sempre existiram e sempre houveram relações desmedidas ao longo da nossa história. Mas por que será que a gente começou a falar disso tão recentemente? Ele veio embarcado, esse assunto veio embarcado em uma série de outras pautas que começaram a ganhar destaque no mural de recados da existência, que são essas pautas que valorizam o bem-estar. Exatamente, Que valorizam o bem-estar a saúde psicológico, emocional, né? que valorizam você ter uma noção pacífica de existência de relacionamento, porque durante muito tempo houveram regras não escritas que balizavam as relações. O homem mandava a mulher fazer, a mulher fazia e foda-se. Exatamente. Ela não tinha que discutir. Aquela história como é que é? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. O chefe mandava tu fazer com grosseria, de uma forma truculenta, e tu baixava a cabeça e dizia, beleza, é meu chefe. E aí quando tu virava chefe, tu repetia esse comportamento, porque é assim que as pessoas fazem. A discussão sobre relacionamentos tóxicos, ela busca trazer uma pergunta nova, que é, por que a gente não faz diferente? Por que a gente não lida com essas relações de uma forma mais pacífica, de uma forma mais prezando mais pelo próximo, tendo mais empatia, se pondo no lugar do outro? Sabe que o relacionamento tóxico, um dos pilares, assim, dele é a falta de empatia, né? Porque o relacionamento tóxico, ele pode acontecer, por exemplo, com duas ou mais pessoas, mas vinda de uma pessoa, vinda das duas, vindo de um grupo, vindo, né, de várias situações. E acho que a gente começou a falar, é bem o que tu disse, a gente começou a falar muito sobre isso, porque a gente começou a falar mais sobre saúde mental também, né? E se fosse tão fácil a gente pensar, eu tô meio rouca, a gente pensar, mas por que a gente trata os relacionamentos tóxicos? Por que a gente dá essa atenção pra eles? Por que a gente age dessa forma? Se fosse tão fácil assim, eles não seriam relacionamentos tóxicos, né? Esse é o grande lance. E eu acho que é válido também a gente dar exemplos de relacionamentos tóxicos, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, é muito comum existirem relacionamentos tóxicos e não só o relacionamento aquele que acaba virando um assédio moral numa relação de chefe e subordinado, né? Mas muitas vezes entre colegas de trabalho. Porque geralmente uma pessoa que é tóxica, ela tenta diminuir os outros, né? Ela tenta... basicamente, eu acho que a gente pode dizer sobre diminuir a pessoa, né? Quando tu se sente diminuída, quando é um bullying que é feito contigo, né? Digamos assim. E como eu disse, tem várias esferas. Pode vir a ser um assédio moral quando é um chefe que faz isso. Tu já passou por uma situação assim? Já né? passei. Acho que todo mundo passou, todo mundo tem uma história de um chefe que foi grosseiro, de uma situação Sabia que eu foi tive uma complicada. chefe uma vez que eu sonhava com ela. Eu tinha um Sério? telefone da empresa, sabe? E eu sonhava que ela tava me ligando, eu sonhava que, tipo, eu tava no meu horário de descanso, enfim, e eu sonhava, tipo assim... Eu tenho um aspecto que eu penso, que eu gosto de pensar quando a gente fala sobre relacionamentos assim, ou sobre as situações, ou sobre essas novas pautas, que o único ponto que eu busco manter um ponto de atenção, assim, é que elas... A tese toda do relacionamento tóxico, que é verdadeira e que é algo que a gente precisa parar pra pensar, ela não pode servir de desculpa pra tu te eximir de responsabilidade. Às vezes, essas pautas e essas conversas, elas são tem um atalho de solução, que é tu dizer assim, não, eu tô num relacionamento tóxico, então agora o problema não é mais eu.
O problema é o próximo. O problema é o meu chefe. Não, eu tô num relacionamento tóxico no meu trabalho. O meu chefe é abusivo. E isso faz com que as pessoas parece que tiram de si, tipo, não, o problema não sou eu tô num relacionamento abusivo com o meu chefe. Tiram de si, tipo assim, entregam. E isso não ajuda a resolver o problema. Claro. Porque um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, ele não é um problema só do outro. Ele é um ruído numa comunicação entre mais de um ser humano, entre mais de uma Claro. pessoa. E tu sabe que até no ambiente de trabalho é muito comum, porque ambientes de trabalho tendem a ser muito competitivos, né? O ambiente de trabalho, ele coloca elementos que são elementos conflituosos. Ele coloca nessa equação aí o elemento metas, ele coloca nessa equação o elemento deadlines, prazos, estratégias de organização de trabalho que vai envolver invariavelmente mais de uma pessoa. E, velho, quando bota mais de uma pessoa em qualquer coisa... Fudeu! E Porque aquela tu já coisa... deixa de ter controle de 50% do que tá acontecendo. E é um ambiente que ele pode ter muita fofoca, que ele pode ter bullying, que ele pode, né? A falta de empatia e o bullying, eu acho que são bases de um relacionamento tóxico, né? Porque em qual seja a esfera dela. Sabe que... Tu perdeu o respeito pela pessoa.